E com ela a gente fala justamente sobre este resultado do setor de serviços. Rita, seja bem-vinda, uma ótima tarde a você, minha cara. O que a gente destaca ou podemos ler desta pesquisa? Surpresa, talvez, para o finalzinho do ano passado. Ninguém estava esperando uma queda tão abrupta para serviços no último mês de 2025. Ei, Gabriel, boa tarde. É uma surpresa, mas é uma notícia até boa, né, para que a gente veja esse número e a influência dele na calibragem e na serenidade do Copom quando diz respeito ao corte de juros. Mas se a gente olhar no acumulado do ano e em relação a dezembro do ano passado, então em 12 meses nós tivemos um acréscimo de 2,8%, e tivemos, em relação a dezembro do ano passado, uma alta de 3,4%. Então, quer dizer, e se a gente olha no conjunto da obra, né, nós temos o 21º mês consecutivo positivo nessa comparação do mês desse ano em relação ao mesmo mês do ano passado. Então, há um crescimento, apesar dessa queda, em relação ao último mês, ou seja, caiu em relação a novembro, mas se a gente olha no ano, né, a alta é expressiva. E a receita nominal também cresceu 7,7%. Então é aquilo que o Copom vem falando, que o Galípolo vem falando. Nós estamos assistindo a um decréscimo da atividade, mas não a aceleração ainda está muito branda na hora de descer o morro. E com isso, a economia continua aquecida, o mercado de trabalho continua aquecido e o Banco Central tem que ser conservador para tocar, como o próprio Gabriel disse, né, esse transatlântico, esse Titanic, porque senão a gente bate ali no iceberg e a inflação volta. Mas só para comentar o que é o ponto positivo, que a gente pode esperar uma desaceleração para frente, foi o setor de transportes, né? Então, 3 das 5 categorias apresentaram uma desaceleração em relação a novembro. E quando a gente olha transportes todos e armazenagem e serviços auxiliares aos transportes. Então, esse é o ponto positivo, 3,1 transportes e 4,9 armazenagem. Isso quer dizer que as compras, as encomendas da indústria e as compras do varejo também estão se desacelerando, o que o Banco Central espera com essa taxa de juros nas alturas, para que a taxa de juros possa ir cedendo devagar para evitar o soluço da inflação. Agora lá vem eu de novo com a mesma conversa e eu vou insistir para que quem está aí nos acompanhando tenha isso na cabeça. Não vivemos ainda em números a enxurrada de dinheiro que foi despejada na economia no mês de fevereiro. Então nós temos que ser sim conservadores, porque o reajuste do mínimo, a isenção do IR não fizeram preço ainda nos números. Então vamos ter calma, gente, porque esses números são de dezembro e nós vamos ter que ter uma lupa na inflação de fevereiro, na prévia, né, no PCA 15 de fevereiro, e ver, porque na hora que vira o ano, vira tabela, meu amigo, é assim que o Brasil funciona. Não sentimos ainda nos números do IBGE, né, e nos números dos setores da economia, essa enxurrada de dinheiro que entrou em fevereiro. E isso vai fazer preço. Agora, falando de enxurrada de dinheiro que entrou, Rita, a gringaiada tá solta aqui no Brasil, estão colocando dinheiro na Bolsa de Valores, o fluxo de 2026, a gente está, lembramos, no meio do segundo mês do ano, já superou o ano passado. Então, o que está atraindo tanto investimento estrangeiro para comprar ativos aqui na Bolsa de Valores do Brasil, Rita? A gente estava descontado, né? Porque exatamente por causa dos nossos problemas estruturais, então a gente viveu no ano passado um boom das bolsas americanas e puxado principalmente por inteligência artificial. Então nós tivemos uma série de eventos nos Estados Unidos que fizeram com que nós tivéssemos agora esse movimento de Sell América. Então, primeiro, uma desconfiança em relação à capacidade de sustentação de preço das ações de tecnologia, principalmente aquelas relacionadas à inteligência artificial, que sustentaram o boom do Dow Jones, mas principalmente
da Nasdaq, né? E também do S&P, mas principalmente da Nasdaq. Mas os 3 índices lá, eles estavam funcionando como o Ibovespa está funcionando desde janeiro. Era um recorde atrás do outro, né? A gente se lembra disso. Aí, em meio a esse recorde, ou seja, um nível de precificação muito elevado e que todo mundo começou a questionar se o crescimento das empresas do 4º trimestre de 2025 em diante conseguiria sustentar esse nível de valorização dos preços das ações, houve um movimento de venda de ações lá. Em paralelo, nós tivemos Trump com os seus tarifaços, com a sua geopolítica, mas principalmente com a briga de Trump com institutos e com o Banco Central americano. Quando eu falo institutos, o Trump brigou com o Instituto de Estatística do Trabalho, porque ele achava que estavam maquiando os dados da força de trabalho nos Estados Unidos e exonerou a chefona lá, como foi feito aqui no IBGE. E depois o Trump insistia e insiste em que os juros têm que cair nos Estados Unidos, abrindo uma briga declarada contra o Banco Central, demitindo diretores, atacando Jerome Powell, ameaçando aí abrir um processo para tirar o Jerome Powell, já nomeou o sucessor dele para maio. Então isso trouxe uma perda de credibilidade dos Estados Unidos. Quando você perde credibilidade, a primeira coisa que vai embora é o dinheiro. Então o dinheiro do mundo que se sentia seguro nos títulos americanos e que se sentia seguro em reservas em dólar, começou a ir para o ouro, começou a ir para a prata, começou a buscar alternativas. Aí o ouro foi embora, a prata foi embora, todos os metais, né, foram embora, o Bitcoin também subiu muito, de repente o Bitcoin também começou a ser questionado e aí, gente, houve um movimento de venda de ativos americanos, tanto títulos do Tesouro ou uma diminuição de demanda por títulos de Tesouro, uma depreciação do dólar em relação às principais moedas do mundo, porque o fluxo inverteu. Ao invés do dinheiro ir todo para os Estados Unidos, o dinheiro do mundo começou a procurar alternativas e essas alternativas acabaram chegando nos países emergentes. Então, o Banco Central da China já está aconselhando os bancos chineses a diminuir a exposição em ativos americanos. O Banco Central do Japão já fez uma reunião falando que vai vender ativos americanos para fortalecer o iene. E a coisa tomou uma proporção em que o Brasil, como uma grande economia com muita liquidez e um juro nas alturas, passou a ser um porto seguro em se tratando de ativos. E aí a gente tem que ver essa alta seletiva do Ibovespa. O dinheiro veio, mas o dinheiro ele aportou na Vale, na Petrobras e nos bancos. Então, 2 exportadoras, uma de minério e outra de petróleo, né? E aí nós tivemos também os bancos brasileiros que nunca ganharam tanto dinheiro e estão apresentando balanços excepcionais. Então, o dinheiro veio e o Ibovespa foi para a lua. Mas esse capital ele é volátil, há um movimento nos Estados Unidos, inclusive o próprio Bessent falou anteontem, né, tentando aí esse reforço no dólar. Eu quero dar um dado, né? O dólar em relação ao DXY, que são aquelas 6 moedas que compõem esse chamado índice do dólar, são as principais moedas do mundo. Nós estamos falando do iene, nós estamos falando primeiro o euro, né, depois o iene, o franco suíço, a coroa sueca. E aí esse DXY, a perda do dólar em relação a essas 6 principais moedas é a mesma em relação ao real. Então há uma perda aí anualizada em torno de 10%. Então não é um privilégio do Brasil, o nosso governo não está fazendo nada de excepcional, não melhoramos as contas públicas, não melhoramos o fiscal, estamos em ano de eleição, mas é dinheiro demais do mundo procurando alternativas. E bateram toque, toque, toque na porta do Brasil. Mas vamos ficar assim, né, de orelha em pé, porque para que esse fluxo continue ou não vá embora de uma vez, assim, rapidamente, de uma forma bem volátil, bem especulativa, aí sim, nós temos que fazer o nosso para casa, que é olhar para o fiscal. Mas em ano de eleição a gente fica meio desanimado, né? Esse dólar a 5,18, 5,17, 5,20, isso é consequência de um movimento global de venda dos Estados Unidos e procura por países e economias líquidas e mais sólidas do que outras economias, por exemplo, latino-americanas. Mas o Brasil se favoreceu, a Colômbia, o México, a Argentina. Então, esses países emergentes
tiveram esse fluxo de dinheiro. E nós já estamos, segundo o último dado da B3, com mais de 30 bilhões de ingressos de estrangeiros no Brasil até fevereiro, sendo que em 2025 esse volume era de cerca de 25 bilhões. Então, esse é o quadro, mas é um capital volátil. Rita Mundim, sempre por aqui conosco no Money News. É um prazer tê-la por aqui, minha cara. Uma ótima tarde a você, um bom serviço. Até uma próxima. Para todos nós. Valeu.